Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da paróquia Santa Rita de Cássia de Bahia, irmãos e irmãs que estão sintonizados nas redes sociais pelo Brasil afora, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A liturgia desse domingo, 26º domingo do tempo comum, que na liturgia das horas que nós padres religiosas rezamos, corresponde à 2ª semana do Saltério, nos fala o Evangelho de fazer a vontade do Pai. Jesus que disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Contando a história de um homem que tinha 2 filhos. E ele disse para um deles, para o primeiro, dirigindo ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Então o pai pergunta: Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós, e não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Então, nosso Senhor, Ele veio para os pecadores, para os abandonados, os desprezados, os marginalizados. Por isso que ele diz aqui que as prostitutas, os cobradores de impostos, eles acreditaram em Jesus, acreditaram em Deus. Por isso que Jesus falou que eles vos precedem ou vos precederam no reino do céu. É preciso a gente acreditar, fazer a vontade do Pai, obedecer à voz de Deus. Como esse primeiro filho, ele mudou de opinião e foi. Então é preciso também a gente ter essa disponibilidade de ir, de ouvir a voz de Deus,
de obedecer à voz de Deus, não à voz do mundo, mas à voz de Deus. Assim como os profetas ouviram a voz de Deus, e por isso falaram em nome de Deus. E hoje, aqui na nossa Arquidiocese de Montes Claros, em todas as paróquias, estamos celebrando o dia do batismo, neste primeiro dia do mês de outubro, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. O batismo é a fonte de todas as vocações. Você só pode ser sacerdote se você for batizado. É o primeiro sacramento, é a porta de entrada na comunidade de fé dos cristãos, filhos e filhas de Deus. Então o batismo é o início de uma nova vida. Que vida é essa? Vida em Deus. Deus nos criou criaturas humanas, à sua imagem e semelhança, e depois nos adotou como filhos, nos chamando à vida cristã pelo sacramento do batismo. Então, uma vez batizado, para sempre. Não precisa se batizar outra vez. Uma vez batizado, para sempre, O batismo tem um caráter irreversível, indelével. O que quer dizer isto? Não volta atrás, para sempre. Então, o que é que nós podemos fazer? É reavivar o dom da fé que está dentro de nós, como diz São Paulo. O dom da fé. Não deixar essa fé morrer. E como é que nós vamos alimentar a nossa fé, que nós recebemos no dia do nosso batismo? Participando da vida da comunidade, da vida de igreja, ser igreja viva, povo de Deus a caminho da salvação. Então, demos importância a esse sacramento, que é o primeiro que nós recebemos. Então, é preciso vivenciar a nossa fé com muita intensidade, com corações ardentes, pés a caminho. Vocação, graça e missão, como nós estamos vivenciando, esse terceiro ano vocacional. Então, que Deus nos ajude a cada um de nós a vivermos o nosso batismo com muita intensidade, sendo um testemunho de fé de Jesus ressuscitado para todas as nossas comunidades e para as nossas famílias. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a vivermos com muita fé o nosso batismo e sermos de verdade discípulos missionários de Jesus ressuscitado. Louvado seja o nosso Jesus Cristo.